Olá, meu querido irmão, bem-vindo para a nossa reflexão desse 12º domingo do tempo comum, ano C, ano do Evangelho de São Lucas. Primeira leitura de Zacarias 12, o Senhor que promete derramar um espírito de graça e de oração sobre Israel e que nos fará contemplar aquele que transpassaram. Depois, a segunda leitura da carta aos Gálatas, capítulo 3, vós fostes batizados em Cristo, e essa é a nossa maior dignidade, para muito além daquilo que nos separa. E o Evangelho de Lucas 9, de 18 a 24, Jesus rezando em um lugar retirado, e pergunta aos discípulos: quem eu sou para vocês? E aí, tantas respostas, até que o próprio Pedro diz: o Cristo de Deus. E o Senhor convida a seguir, renunciar a si mesmo, tomar a cruz de cada dia e segui-lo. Bem, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus desse final de semana nos coloca diante de uma realidade, que é a realidade da cruz, que é própria da vida humana, né? Então, a vida humana tem os seus mistérios de sofrimento, mas nem todo sofrimento é cruz. Aqui a gente precisa entender exatamente o que é a cruz. A cruz não é um mistério de sofrimento puro e simples. A cruz tem sofrimento, mas a cruz não é apenas sofrimento. O coração, por assim dizer, do mistério da cruz é o amor, né? Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos. Por isso a cruz é o sofrimento carregado com amor. Se alguém quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo significa colocar o outro em primeiro lugar. Ou seja, amar. Não amar a si próprio, como fundamento de tudo, que é egoísmo, que no fundo não é amor, mas comprometer a vida com o outro, esse outro, esse tu, que é um tu com T maiúsculo, e o também, que é o próprio Deus, mas esse tu que é o outro, os nossos semelhantes, os nossos irmãos, os homens, a humanidade e cada pessoa que passa pela nossa vida. Por isso o Senhor nos convida de tomar a cruz de cada dia, ou a cada dia. Vejam que aqui São Lucas quer dar um destaque para esta cruz, que primeiro permanece e segundo tem que ser escolhida em cada momento da vida. Há certas cruzes, meus irmãos, que vão marcar momentos da nossa vida. O luto por alguém que nós amamos, a decepção com um grande amigo, um sofrimento que demora algumas semanas. São cruzes muito pontuais, mas é verdade que há cruzes que vão permanecer na nossa vida. E essas cruzes, elas não só têm que ser carregadas no sentido de que eu tomo uma decisão e vou para sempre carregando esta cruz, mas é preciso que eu escolha esta cruz a cada dia, que eu me levante a cada dia e me decida a carregar aquela cruz, para que o amor permaneça, para que também nós não entremos num automatismo. Veja, imaginemos, um esposo que cuida da sua esposa acamada, ou o contrário. E claro que essa pessoa pode dizer: bem, é a minha cruz, vou carregá-la e pronto. Ou essa pessoa pode dizer: é a minha cruz, e a cada dia eu digo sim a ela e beijo-a. Isso que produz é uma escolha, e a cruz aí se torna fecunda. Fecunda, porque há uma decisão cotidiana para carregar a cruz. Nesse momento, a cruz revela a grandeza não do sofrimento, mas de quem é Jesus. E para vós, quem dizeis que eu sou? Quem eu sou para vocês? Quem é a pessoa de Jesus para nós? E isso será revelado, meus irmãos,
na medida que nós carregamos a cruz, né? De que nós permanecemos na fé por amor a Jesus. Óbvio que deve estar ocorrendo na sua cabeça o seguinte pensamento: mas como é difícil permanecer na cruz, porque a cruz cansa. E é verdade, porque nem todos os dias nós temos aquela força interior de dizer sim à nossa cruz. E é por isso que a primeira leitura do profeta Zacarias nos dizia, né? Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito, né? De graça e de oração. Qual é esse espírito de graça que nós recebemos? Nós temos a graça suficiente para carregar as nossas cruzes? E a resposta é sim, e esta graça nos veio do batismo, como nós éramos recordados na carta aos Gálatas. Todavia, meus irmãos, há também um segundo elemento. Esse Espírito que nos é prometido de ser derramado sobre nós é um Espírito também de oração. Ou seja, o batismo nos concede a graça para enfrentarmos as cruzes que nós teremos. Mas a graça desta força que está em nós pelo sacramento se manifestará pela oração. Ou seja, pelo nosso relacionamento pessoal e íntimo com nosso Senhor Jesus Cristo, que nos faz compreender, e não só compreender, mas acolher aqueles dons muito específicos para carregar a nossa cruz. Por isso, não há vida cristã sem vida de oração. Se nós olhamos para a cruz que Cristo carregou, esta cruz está recheada, por assim dizer, da oração. No Getsêmani, aquelas horas de oração. Depois, em todo o processo que Jesus viveu, também a oração. E na própria cruz, quantas orações o Senhor não faz, como que fazendo com que o sofrimento, o amor e a oração fossem uma amálgama, né? Que fosse se juntando, né? Com coisas diferentes, mas se tornando um só corpo. Assim também é conosco, né? Sofrimento, amor e oração se interdependem. O sofrimento sem amor não tem sentido. O amor sem oração não permanece até o fim. Mas a oração sem sofrimento também não é um sacrifício. Convido-vos, como diz Paulo, a vos oferecerdes como hóstias vivas, santas e agradáveis a Deus. Um santo domingo, que a cruz de Cristo seja esse mistério sim de sofrimento, mas de amor e de comunhão com Deus pela oração. Deus te abençoe.